Bom, nesse vídeo nós vamos entrar numa parte um pouco mais complexa das variáveis, tá? Que é uma função nova, que é a função variável, tá? Antes, a gente viu sobre as variáveis que a gente cria dentro da página, que são as mesmas, tá? São as mesmas variáveis. Mas nessa função aqui, a gente consegue criar e editar variáveis fora das páginas. Então a gente não depende mais de página para mexer, manipular variáveis, ok? Eu vou dar um exemplo bem básico aqui para você entender, mas é aquela coisa que eu sempre repito, você não precisa se arriscar em coisas complexas para ter resultado com XQuiz. Tem muita gente que usa somente o básico, só quiz mesmo, só os elementos básicos, nem utiliza variáveis e consegue ter resultados, tá? Então, você não precisa, não importa qual seja o seu negócio, você consegue utilizar apenas as coisas básicas, até para começar, né, a entender a ferramenta, para depois você se aprofundar em coisas mais complexas, beleza? Então, eu só recomendo que você comece a mexer nisso aqui se você já entende, se você já domina o sistema, já entende como funciona, só para deixar claro, tá? Porque isso aqui pode causar um pouco de confusão, pode causar um pouco de pode te deixar um pouco confuso na hora de colocar isso aqui em prática. Vou tentar ser o mais didático possível, mas nem sempre é possível, beleza? Bom, inicialmente eu já fiz algumas páginas bem simples aqui, tá? Então essa página inicial, página genérica mesmo, somente com opção aí de homem ou mulher, porque depois dessa página aqui, a gente vai criar a nossa variável, que eu vou chamar aqui de score. Porque nesse exemplo aqui, a gente vai criar um exemplo, tá, de perguntas, de 3 perguntas que tem uma resposta certa e 2 respostas erradas em cada uma. Por que resposta certa e errada? Eu só dei um exemplo aqui para te mostrar como funciona essa parte da variável essa função variável, tá? Então isso aqui é só um exemplo, não é necessário ser exatamente igual. Eu peguei um exemplo aqui de 3 perguntas, cada uma dessas perguntas, elas têm 2 respostas que seriam as erradas e uma que seria a certa. Essa resposta certa, ela vai acrescentar um ponto, né? A gente vai ter um score, a gente vai criar um score e essa resposta certa, opção correta, ela vai adicionar uma certa pontuação nesse score. E as outras 2 erradas, elas não vão adicionar nada, elas vão continuar no fluxo. Então, quando o seu cliente selecionar uma resposta, uma opção que você acredita que seja uma opção que qualifique esse cliente, por exemplo, se você está pegando o cliente, sei lá, uma imobiliária capturando clientes para vender um imóvel. Se o cara responder que tem uma renda acima de 10 mil, 20 mil, com certeza ele é um cliente mais qualificado, então você pode adicionar um score nele, né? Assim como isso tem aplicações infinitas para todos os negócios. Você consegue qualificar o cliente de acordo com a resposta. Então, nesse caso aqui, a resposta correta, quando a pessoa selecionar a resposta correta, a gente vai adicionar um certo valor na nossa variável score. Mas antes de qualquer coisa, a gente vai criar essa variável. Então não importa se a pessoa selecionar homem ou mulher, os dois vão vir para este mesmo lugar aqui, que é a criação da nossa variável. Então aqui, a gente vai dar um nome aqui, criação score. Essa nossa variável aqui vai se chamar criação do score. Eu só estou dando um exemplo, tá? Criar score. Bom, a nossa variável score não existe, então eu vou apagar aqui só para zerar o negócio aqui. E a gente vai criar a variável score. Então, inicialmente, a gente vai dar o valor para ela de 0. Então, a gente vai criar a variável score. Como você acabou de ver, essa variável não existia. E a gente vai a gente vai dar o valor inicial dela de 0. Então, a gente criou a variável score e essa variável tem o valor de 0. Beleza? Simples assim mesmo, é bem simples mesmo, tá? Só fica um pouco complexo depois. Mas enfim, criou a variável score, ela já existe agora e ela já foi criada. Ela tem que ser criada no nosso fluxo, tá? Porque primeiro a gente tem que criar ela. A gente não pode simplesmente usar ela sem criar.
Criou ela aqui, o que, que a gente faz depois? A gente volta para o mesmo fluxo. Então, depois de responder homem ou mulher, a gente cria a variável score e volta para o fluxo. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai duplicar isso aqui e a gente vai colocar a condição aqui, se a pessoa respondeu a resposta correta, se ela clicar na opção correta, a gente vai direcionar ela para cá e a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar. E aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar mais um aqui? Não, a gente vai ter que pegar a nossa variável, né? Por isso que tem aqui, ó, o íconezinho das variáveis. A gente vai pegar essa variável aqui e vai colocar um mais 1. Vamos colocar mais 10 para deixar mais um número um pouco melhor, um pouco mais maior para trabalhar, né? Score mais 10, ou seja, só para você entender o racional, né? Aqui a gente setou o nosso score para 0, ele começou no 0. Agora, se a pessoa selecionar a resposta correta, a gente vai pegar o valor atual do score, que vai ser 0, e vai adicionar mais 10. Se as respostas forem erradas, se for qualquer outra além da correta, a gente vai simplesmente passar adiante. A gente não vai somar nada, nem subtrair nada. A gente vai simplesmente passar adiante. A gente não vai mexer no score. Se você quiser, você pode subtrair, né? Você pode criar uma função para subtrair do score. Mas começa testando pelo simples, tá? Começa fazendo o básico para depois você deixar mais complexo. Começa fazendo apenas o básico, ok? Então aqui também, ó, depois que adicionou o score, o que, que a gente faz? A gente volta para o fluxo de novo. Ou seja, quem apertou aqui na opção correta vai vir para cá, vai adicionar no score e vai voltar de novo para a pergunta 2. É importante você entender que o fluxo é o mesmo fluxo como se fosse uma página, tá? A função funciona da mesma forma como se fosse uma página, só que ela não exibe na tela. A única diferença é que ela não mostra nada na tela, ela só faz a função e volta para o fluxo. E aqui, mais uma vez, a gente vai duplicar isso aqui agora. Por que eu não reutilizo ela, né? Porque aí a gente vai entrar num loop, né? Se eu colocar a pessoa para cá, ela vai voltar para cá de novo depois, ó. Vai ficar num loop infinito. Então, a gente precisa colocar ela, a gente precisa duplicar e fazer uma nova função aqui. E essa função, na resposta, na verdade, coloquei na errada, ó. A resposta correta aqui, ela vai adicionar mais 10. Então, ela vai pegar o score que na função anterior já foi adicionado 10 para quem acertou e vai adicionar 10 para quem acertar essa de novo. Então, para quem acertar aqui, vai ter esse acúmulo de soma, né? Essa soma aqui, você também pode fazer multiplicação, tá? Que é o asterisco. Você pode fazer divisão. Depois a gente vai entrar mais a fundo nas funcionalidades aqui. Mas primeiro vamos começar com o básico do básico, que é apenas a soma, ok? Então, as respostas erradas, de novo, o que a gente faz? Mesma coisa, somente segue o fluxo sem alterar nada do score. Ou seja, se acertou, soma mais 10. Se errou, segue adiante sem somar. Então, é bem simples. E aqui, mais uma vez, para terminar, a gente vai colocar de novo aqui, ó, a resposta correta vem para cá, aí o score tem que vir para cá também. E aí a gente vai fazer uma página aqui, a gente vai fazer uma duplicação aqui e vai fazer uma paginazinha só de exemplo de mostrar o resultado. A gente vai colocar aqui seu resultado. Seu score é, e a gente vai exibir aqui a variável score. Vamos colocar, bom, enfim, tá ótimo assim para a gente entender como funciona. Aí aqui embaixo a gente pode excluir isso aqui. Quiser depois a gente colocar um gráfico, a gente pode ver isso depois. Mas enfim, agora é só realmente para a gente entender, né? Então, se errou, se respondeu errado, segue adiante de novo, sem somar. Então, é bem simples, tá? Primeiro começa cria a variável score, né? Seta ela, define ela para 0, para um número com um valor 0. Depois, no próximo, a gente começa a adicionar
naquela opção que é a opção correta, a opção que você quer que adicione, quer que qualifique o seu cliente. Aqui de novo, né? Errada vai reto e a correta vai para o score, vai para a adição do score. Aqui é a mesma coisa. E no final, então, aqui, quem acertou as 3 precisa chegar lá no final com o score igual a 30. E quem errou alguma tem que chegar com um score um pouco menor. Depois a gente vai ver, né, o que a gente consegue fazer com isso usando as condicionais no próximo tutorial. Agora é só para você entender isso aqui mesmo. Vamos começar aqui do início. Bom, começando aqui para testar, ó, vou selecionar tudo correto nesse primeiro teste. Ó, correto, correto e correto. Ó, no final, seu score é 30. Beleza? Somou 10 em cada uma das certas, é 30. Agora eu vou somar aqui a opção certa e nas outras duas eu vou selecionar a errada. Ó, seu score é 10. Então, só para testar mesmo, para ver que está tudo funcionando. Ó. Eu vou selecionar a errada aqui e agora acerta e acerta. Score 20. Beleza? O básico para você testar, para você fazer aí uma qualificação do seu cliente é isso, tá? O basicão para você ter a qualificação do seu cliente. Ah, e o que eu posso fazer com isso agora? Cara, você pode mandar isso através de uma integração, você pode mandar para sua ferramenta de e-mail, você pode mandar para um webhook, mas o mais importante que você consegue fazer com essa informação é a condição onde você vai direcionar o usuário dependendo do score dele. Então, dependendo do score que ele atingiu, você vai mandar ele para outra ramificação do seu funil, para uma página diferente. E aí você pode mandar para um link diferente. Você pode mandar para para qualquer coisa diferente, né? Para qualquer link, para qualquer destino, para qualquer integração diferente de acordo com o score. E é isso que a gente vai ver no próximo tutorial. Beleza? Por esse é isso, então te vejo lá. Valeu!